Bem-vindo a mais uma aula de ótica. Ao longo dessas nossas 25 aulas, nós explicamos os fundamentos, chegamos até os conceitos mais modernos de ótica, que constrói todas as propriedades ópticas a partir de corpúsculos de luz, os fótons, mas hoje nós vamos começar a ver algumas aplicações. E a luz não serve apenas para a gente ver os objetos, ela serve também para a gente investigar os objetos. E essa técnica, onde a gente utiliza a luz para investigar as coisas, é chamada de espectroscopia óptica. E eu vou falar um pouquinho, porque ela é fantástica, né? Através da espectroscopia óptica eu consigo descobrir se a gasolina está adulterada, se há poluição no ar, se o leite contém as vitaminas que precisa, se a carne está apodrecida, se alguém misturou papelão na linguiça e assim por diante. Essa chamada espectroscopia óptica me permite, através da interação da luz com a matéria, descobrir do que ela é composta. E é uma aplicação tão importante e tão rotineira em todas as áreas que nós vamos realmente fazer aqui uma pequena explicação sobre ela. Mas já é uma aplicação. Nós já estamos usando tudo aquilo que nós aprendemos da luz, da sua interação com a matéria, do seu comportamento. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho da espectroscopia óptica da matéria. É uma das aplicações importantes porque ela permite uma análise dos materiais. Imagine que caísse um meteorito aqui na Terra agora, bum, e eu pegasse ele e falasse, do que ele é composto? Eu poderia fazer uma espectroscopia e descobrir que ele tem níquel, ele pode ter outros metais e pode ter eventualmente até matéria orgânica, não é? Tudo isso pode ser descoberto através da chamada espectroscopia, que é o uso da luz para a investigação dos materiais. Muito bem, qual é o princípio dele? O princípio é que quando a luz interage com as coisas, ela pode ser absorvida, refletida ou transmitida, mas tudo isso vai depender do que contém a matéria, não é? Se eu pegar uma superfície que absorve toda a luz, é porque lá deve ter moléculas capazes de absorver toda a luz. Na verdade, eu não tenho um corpo no nosso ao redor que seja capaz de absorver todo o espectro eletromagnético, né? Isso seria um buraco negro, seria um corpo cosmológico, né? Um corpo lá no universo capaz de absorver todo tipo de radiação eletromagnética. Aqui, embora você tenha uma parede que pareça preta, ela é preta para a luz visível. Se eu jogar infravermelho, ou raio-x, ou ultravioleta, ela pode não ser absorvitiva quanto é para a luz visível e assim por diante. Por quê? Porque tudo depende da sua composição. Então, olhando isso, eu sou capaz de determinar a sua composição. E é isso que nós vamos fazer. Utilizar as propriedades ópticas que nós aprendemos para poder inferir sobre o material. Muito bem. Vamos começar imaginando que eu tenho aqui um objeto que eu não sei o que é. E aí eu jogo luz branca, por exemplo. E nós vimos que a luz branca, se ele for transparente, se ele não absorver ninguém, ela sai branca. Mas se tiver uma componente dele que foi absorvida, ali vai faltar luz. Claro, isso aqui eu expandi o espectro, né? Todas essas cores estão num único raio de luz, tá certo? E eu olho o espectro, eu olho as componentes espectrais, os comprimentos de onda ou as frequências que compõem a luz. E vejo, ao interagir com o material, o que desapareceu. Olhando isso, eu posso falar, bom, o que tem ali dentro é capaz de absorver essa luz verde. E não é tudo na natureza capaz de absorver a luz verde. Algumas coisas são capazes de absorver a luz verde, não é? Então eu já começo a saber que aqui tem alguma coisa capaz de absorver a luz verde. E se eu for esperto, se eu já estudei antes o que é capaz de absorver a luz verde de uma forma específica, eu sou capaz de adivinhar o que tem aqui dentro. Então se você trouxer uma cachaça, que é aparentemente transparente, eu jogo luz e se sumir uma pequena componente, eu falo, não, essa cachaça foi feita num alambique de cobre, ela tem vestígios de cobre. E assim por diante, entendeu?
esse é o princípio da espectroscopia, que aqui é chamada espectroscopia por absorção. Espectroscopia óptica por absorção, que é uma das técnicas mais utilizadas nas empresas, nas indústrias, né? A indústria de álcool, por exemplo, tem que caracterizar aquilo toda hora. A indústria açucareira, a indústria de petróleo, a indústria eletrônica, a indústria de máquinas pesadas, siderurgia, tem que saber o que tem no metal e assim por diante. Sempre é feito por essas técnicas. Para ser um pouquinho mais preciso, nós vamos olhar o espectro. O que é o espectro? É a composição da luz. É quanto eu tenho na luz de cada comprimento de onda. Isso é o chamado espectro. E eu tenho que conhecer o espectro que eu estou incidindo sobre o material. E eu tenho que olhar o espectro após passar pelo material e ver que componentes espectrais estão faltando. Se eu fizer isso, eu tenho aqui uma espécie de uma assinatura ou uma impressão digital desse material. E, novamente, através de padrões, eu sou capaz de descobrir que moléculas são essas, porque normalmente as moléculas elas têm um conjunto de absorções. Aqui eu botei um para exemplificar, mas normalmente é um conjunto, não é? E a ausência desses componentes gera o chamado espectro de absorção, que basta eu pegar o que foi transmitido e dividir pelo que incidiu, então tem um lugar que faltou luz, ali vai faltar no transmitido. Então eu tenho, na verdade, se eu fizer essa continha simples, eu vou ver que eu tenho, tudo estava lá, de repente falta um componente, falta outro componente. E olhando esses componentes que faltam, eu sou capaz de saber o que tem lá dentro. Não é? Eu sou capaz não só de saber o que tem lá dentro, como sou capaz de saber em que quantidade. Sou capaz de fazer uma análise da carne e saber que ela foi ou não adulterada. É por isso que se emite certificados de comida e tudo isso, para mostrar a integridade da composição, que ninguém adicionou nada além do que devia, ou da gasolina, ou de remédios, a pureza dos remédios. Existem remédios que se usam mercúrio, vacinas principalmente, para ser preparados. Aí eu tenho que garantir que tudo isso foi retirado antes de injetar nas pessoas. Eu faço o quê? Uma espectroscopia, porque se tivesse traço de mercúrio, eu veria uma linha em determinada região espectral. Muito bem, então as chamadas absorções identificam normalmente um conjunto de picos de absorção, que nós chamamos, em comprimentos de onda diferentes, né, em cores diferentes, eles determinam a substância que está lá. Cada tipo de molécula tem um conjunto, tem um chamado espectro de absorção característico. Então, por exemplo, água. Ela tem, se eu pegar e ver, água absorve luz em que comprimento de onda? Então, eu vou lá e analiso, né, o visível estaria para cá, né, aqui eu estou colocando em microns, mas se eu jogar radiação infravermelho aqui na atmosfera, eu sou capaz de determinar quanto de água tem na atmosfera. Ou se eu jogar num tecido biológico, ou se eu jogar numa pedra. É assim que o pessoal vai lá na Lua e fala, aqui não tem água. Porque eles medem, jogam luz, vê quanto volta, etc. E vê se aquilo tem cara de ser o espectro característico daquelas moléculas. Né? Ou se tem água num planeta qualquer, é assim que eles fazem, olhando os picos de absorção. Aliás, olhando os picos da luz emitida, é outro tipo de espectroscopia, permite a gente saber, inclusive, a composição das estrelas. Então você vê, a molécula de água tem vários comprimentos de onda que ela gosta de absorver. E se eu identificar isso numa amostra, esse conjunto dessa forma, eu chego e falo, tem água aí dentro. Não é? Então, esse é o poder da espectroscopia. Cada tipo de molécula tem uma absorção num comprimento de onda distinto, então você é capaz de, olhando o espectro todo e um pouco de inteligência, decompor e ver do que é composto aquela amostra. É uma análise química de alta precisão daquilo que está lá. E hoje nós vivemos num mundo que tem que ter precisão, principalmente na composição das coisas. Bom, isso que eu expliquei é através da luz absorvida, mas acontece que a luz emitida também traz informação. Eu jogo uma luz na parede e eu coleto a luz que ela me devolve, não é? Chamada fluorescência, e com aquela luz
eu sou capaz de identificar o que tem lá dentro. Então, a luz é incidida, sai luz para todo lado, e eu pego e coletando essa luz emitida e os comprimentos de onda característicos, eu sou capaz de identificar o que tem naquela amostra. Normalmente, cada tipo de molécula tem um espectro de emissão característico, tá certo? Então, também usando fluorescência, eu sou capaz de identificar a substância que está ali dentro, que é uma aplicação fantástica. Aliás, os métodos analíticos com ótica estão presentes em praticamente todos os lugares, desde a indústria bélica até a indústria de vacinas. Todo lugar tem que ter. Hospitais, análises clínicas são feitas com métodos ópticos hoje em dia. Pega o sangue, vê quanto absorve, sabe quanto tem de células vermelhas, brancas e assim por diante. Muito bem. Agora, deixa eu quantificar isso, né, para você entender. Vamos supor que eu queira saber quanto tem de molécula de água na atmosfera, quanto está faltando de ozônio lá na alta atmosfera. Então eu consigo quantificar isso. E como isso aqui é um curso, eu vou fazer uma conta determinando a chamada lei de Beer para uma amostra que eu faço espectroscopia. Vamos dizer que eu tenho uma amostra que tem um comprimento L, né? E eu jogo luz, jogo um feixe incidente, e aqui tem centros, que podem ser moléculas, capazes de remover luz desse feixe. Então, esse feixe incide, ele remove luz por absorção ou por espalhamento, de tal maneira que o feixe transmitido tem menos energia do que o feixe incidente. E aqui tem uma certa quantidade. Nós, em ciência, não gostamos de falar em quantidade absoluta, gostamos de falar em densidade de coisas, né? Quanto tem por unidade de volume, porque aí qualquer volume que você pega, você é capaz de calcular. Então, parte da luz que é incidida é removida, ficando menos luz na transmitida. Cada absorvedor, cada centro que interage com a luz remove uma pequena porção. É como se ele fosse um disco. Imagine, eu jogo luz aqui na atmosfera, cada molécula de água é como se fosse um pequeno disco absorvendo luz. Esse disco, obviamente, tem unidade de área, que chama-se seção de choque de absorção. Como se fosse um pequeno disquinho preto para aquele comprimento de onda. Essa seção de choque, tá certo? Vai nos ajudar, é isso que eu vou lá e sei da molécula água, é essa seção de choque. Se eu jogo um comprimento de onda, quanto de luz ele remove? E isso é quantificado, né, imaginando que fosse como se fosse um disco. Por isso que a seção de choque tem dimensão de área. Eu vou imaginar que eu tenho um sistema que tem uma densidade N de absorvedores, cada molécula, cada absorvedor tem uma seção de choque sigma, e a luz está se propagando uma distância L. E eu quero saber se eu jogar uma intensidade de luz de zero, lembre-se que intensidade é energia por área e por tempo, eu já ensinei isso nas aulas anteriores, nós queremos saber o seguinte, qual é a relação de tudo isso se eu olhar quanto de luz passou. Muito bem, então eu vou imaginar aqui uma área, aqui vai estar cheio dessas moléculas, eu vou jogar luz numa determinada área e vou analisar um infinitésimo, um ΔX desse material. Nesse ΔX ele tem um volume que é ΔX, está uma posição X, tem uma espessura ΔX e uma área A, como eu estou representando. Isso aqui tem um volume A vezes ΔX. Tendo N partículas por unidade de volume, obviamente aqui dentro vai ter o volume vezes N. Eu joguei aqui uma quantidade e devido a essa camadinha, a uma posição X, a intensidade mudou. Então a intensidade antes e depois é diferente. Então a gente representa por uma função, como vocês aprenderam em cálculo, né, das derivadas, e que a função vai variando ao longo que eu vou incrementando a coordenada. Muito bem, então aqui, o que acontece? Eu jogo uma intensidade de luz, essa intensidade num determinado tempo, a área vezes a intensidade é a energia que eu tenho aqui, por unidade de tempo, ela é espalhada por essa camada, que a gente chama uma coluna de espessura ΔX, de tal maneira que a diferença delas é a quantidade de espalhador vezes a área de cada espalhador vezes a intensidade, porque é quanto eu removi da intensidade. É a fração da área que eu removi. O resultado disso é que eu posso fazer a conta, né? Divido aqui por ΔX,
você põe o sinal menos, você começa a notar que isso aqui tem a cara de uma derivada. É a função num ponto, menos a função no ponto anterior, dividido pela distância entre os pontos. E isso é menos a densidade, vezes a seção de choque, vezes a intensidade. Isso aqui é a derivada com relação a x da intensidade. Portanto, a derivada, a variação da intensidade é dado pela quantidade de absorvedor que nós temos no meu meio. Como você sabe, eu posso passar o i para cá, ΔX para lá, fazer a integral. Vocês hoje são experts em cálculo das derivadas e integrais e obter que, na verdade, a intensidade, ao passar por uma amostra que tem absorvedor de luz, ela decai exponencialmente e o expoente depende da natureza, do sigma e da densidade de absorvedores que eu tenho lá. Portanto, se eu pegasse aqui um feixe de luz e atravessasse essa sala e olhasse quanto de luz falta do outro lado, e se fosse, por exemplo, no comprimento de onda da água, eu saberia exatamente a densidade de água que tem aqui. E é assim que eu determino poluição, tudo isso, olhando essa lei que é chamada lei de Beer, que é muito importante, é um decaimento exponencial, está em todo lugar, em todo livro-texto, né? Que a atenuação da luz ao passar por um meio, ela é exponencial. E, portanto, medindo essa exponencial, eu posso tirar. Se eu sei de que absorvedor se trata, significa que eu sei uma característica dele, que é a seção de choque. Daí eu tiro a densidade. Isso cria um método analítico quantitativo. Olhando a luz passando através de uma substância, eu sou capaz de determinar quanto de açúcar tem ali. Eu posso determinar quanto de açúcar tem no sangue, pegando uma gota de sangue, passando luz, observando a absorção do açúcar, eu sei a densidade. É assim que se faz exame de glicose no sangue, através de métodos ópticos. Muito bem. Exemplos disso é a atenuação da luz UV na atmosfera. A atmosfera tem água, tem moléculas que absorvem o UV e ele decai exponencialmente. E decaimento exponencial é muito intenso. É por isso que pouco UV ultravioleta sobrevive aqui na superfície. E a gente pode viver, né, relativamente confortável. Não só nós, como as plantas. Porque se você jogasse uma quantidade muito grande de UV, se não tivesse esse gás da atmosfera para atenuar exponencialmente a penetração do UV que vem do Sol, provavelmente a vida seria difícil, ou pelo menos seria bem diferente do que é. A poluição, por que quando tem poluição parece que fica meio cinzento? Porque a luz do Sol é exponencialmente atenuada de acordo com a concentração, com a densidade de partículas sólidas absorvedoras que tem lá. Um dia nublado é mais escuro porque a nuvem, as gotículas de água que compõem a nuvem, absorvem a luz, e se ela é mais espessa, ela fica mais escura. Não é que ela é mais escura, é que menos luz passa. E como é exponencial, aumentando, dobrando a espessura já é suficiente. Ou a quantidade de partículas, de gotículas de água, é suficiente para ela ficar escura, e você sabe que acumulou gotículas de água suficiente para vir a água para baixo. Então, quando você vê a nuvem mais escura, a quantidade de gotículas de água, as gotículas são a mesma na nuvem clara e na nuvem escura. O que mudou então? A quantidade. Quando a quantidade é muito grande, elas já vão se agregar e vai virar água líquida que virá para baixo. Muito bem, essa é a base, praticamente, dos métodos analíticos que nós temos hoje em dia, né? E muitas coisas do dia a dia você pode entender. Por exemplo, o escurecimento dos dentes. O dente é uma coisa interessante. Você joga a luz branca, essa luz é espalhada e devolvida. Lembre-se que o branco é todas as cores. Se eu tiver uma molécula aqui que absorve uma cor, que são as chamadas moléculas pigmentadas, elas absorvem principalmente o azul. O café você acha que ele é preto, mas não é. O café, se você diluir, ele é meio amarelinho. Porque as moléculas pigmentadas do café, se você jogar na roupa, que cor que fica a roupa que caiu o café? Amarelada. Por que ela fica amarelada? Porque as moléculas de pigmento absorvem a luz azul. Absorvendo a luz azul, resta o vermelho e o verde da luz branca, que dá o tom amarelado. É por isso que o dente fica amarelado, porque a maioria dos alimentos que a gente come tem moléculas pigmentadas capazes de absorver a luz azul. E o dente ele é translúcido, que chama, né? A luz bate, interage e volta. Então ela caminha um pouquinho pelo dente. E se tiver coisas que absorvem lá, não está na superfície. O dente, quando fica escurecido, não adianta você escovar só. Porque os pigmentos
penetraram. A luz vai lá dentro. E assim com muitas outras coisas. Tem muitas aplicações que nós conhecemos da chamada espectroscopia óptica. A espectroscopia óptica é hoje talvez uma das técnicas ópticas mais poderosas, né? Ela realmente, né, olhando, entendendo a interação da luz com a matéria e entendendo métodos que permitem analisar essa interação, faz com que a gente, sem tocar numa coisa, descubra o que ela tem, né? As chamadas técnicas não invasivas de diagnóstico, onde eu vou pegar uma pessoa, vou escanear um laser e já vou dizer tudo, quanto tem de colesterol, quanto tem de açúcar, quanto tem... Não é remota, ela está para chegar, né? Já existem técnicas que você põe a sua mão, ele já te diz como é a sua anemia, como é a sua coisa e tudo isso. Tudo isso por técnicas como essa, técnicas de espectroscopia. Então você vê, a óptica não é só uma parte da física, ela é uma parte da vida, é uma parte do universo que a gente vive. Muito bem. Com essa aula eu termino uma aplicação, gostaria de fazer mais uma aplicação antes de fazer uma revisão geral. Isso eu vou fazer na próxima aula. Até a próxima.